Ok, já de volta aqui na tela do nosso Alerta Rondon. Olha, meus amigos, Lana Souza vai trazer aqui agora a participação do nosso amigo Ricardo, né? Falando sobre um evento que vai acontecer amanhã na Unifespa a partir das 18 horas. E você fique bem atento a este assunto que é de extrema importância, né? O Ricardo que vai abordar aí a respeito de um cine que aconteceu em Rondon do Pará, que era um cinema antigo com o denome Ideal Publicidade, né? E ele criou um filme sobre essa história e, portanto, você acompanha agora a informação completa aqui através do nosso Alerta Rondon. Na próxima quarta-feira, às 18 horas, Rondon do Pará recebe o terceiro FIA Cinefront. Estamos falando do Festival Internacional Amazônia de Cinema de Fronteira. E nós estamos aqui com o Ricardo Almeida, mais que especial, um evento aqui na nossa cidade, né, Ricardo? E é claro que ele é a pessoa super indicada, uma pessoa que acompanha realmente o cinema, a história do cinema aqui em Rondon do Pará, e está aí para dar esclarecimentos para a gente como que vai acontecer esse evento e a necessidade realmente de explorar isso aqui na nossa cidade, né, Ricardo? Exato, Lana. Bom dia. Esse evento é muito importante para Rondon, porque ele inclui Rondon numa circulação cinematográfica que esse festival está promovendo. Então, o que é esse festival, o FIA Cinefront? É um festival de cinema que trata de temas muito importantes para a região, que são cinema de fronteira, como eles chamam, que é os cinemas de conflitos, conflitos decorrentes dessa ocupação recente da região da Amazônica. Mas o que eu queria falar especificamente é sobre o Cine Ideal, que foi um cinema que existiu em Rondon a partir da década de 70, a partir de 1974 até o começo dos anos 90, e que está inserido nesse contexto da ocupação recente da Amazônia. E nós tivemos a chance de fazer um documentário sobre o Cine Ideal, onde nós resgatamos memórias de antigos frequentadores e de antigos funcionários do Cine Ideal. Nós tivemos a chance de entrevistar a viúva de José Monteiro, que foi o homem que construiu esse cinema aqui em Rondon no começo dos anos 70. Nós entrevistamos ex-funcionários, ex-frequentadores. Então, esse Cine Ideal que existiu em Rondon por 2 décadas, e muita gente nem sabe que Rondon teve cinema, esse prédio abrigou muitas histórias de vida, de pessoas que se relacionavam com esse prédio aqui na esquina da rua Minas Gerais, com a rua 1º de Maio, e que se relacionaram de uma forma muito intensa. Então, no Cinefront, que é o festival que vai acontecer aqui em Rondon, quarta-feira, a partir das 18 horas lá na Unifespa, a gente vai ter a chance de assistir essas memórias, essas pessoas que viveram em Rondon naquela época, dos anos 70 aos anos 90, e que conviveram com esse cinema, que exibia todo tipo de filme que era produzido na época, clássicos do cinema, sucesso de bilheteria, e toda sorte de eventos associados a isso. Então a gente tinha os filmes de Bang Bang, por exemplo, eram muito procurados, as pessoas viam quando tinham os filmes de Bang Bang, as pessoas queriam assistir, e a gente sabe que Rondon naquela época, inclusive, se parecia muito até com essa questão do Bang Bang. As pessoas vinham atrás de terra, expulsaram os índios que viviam aqui na região, oficialmente o governo expulsou a população indígena, e muitas vezes as coisas se resolviam na base da bala. E aí no filme a gente tem a oportunidade de falar de algumas coisas desses aspectos. Na verdade as pessoas falam, né? Eu não falo nada, eu falo muito pouco no filme, mas as pessoas que trabalharam aqui falam das suas vivências. E a gente convida todo mundo para assistir, porque eu entendo que isso é muito importante para Rondon. É uma memória da cidade que com o tempo, a cada ano que se passa, a gente vai perdendo pessoas, as pessoas vão partindo, vão mudando daqui, ou vão partindo para outro plano e vão levando consigo essas histórias. Então o Cine Ideal é uma chance de resgatar essas memórias e fazer perdurar, mostrar para as próximas gerações, as crianças saberem que Rondon já teve cinema, e se já teve cinema, por que não pode ter novamente? E por que a gente não pode fazer um esforço para fazer com que isso aconteça o quanto antes possível, né? De trazer novamente para Rondon um espaço onde a gente possa assistir obras de produção cinematográfica nacionais e internacionais. E não só isso, o Cine Ideal ele funcionava também como espaço para exibições teatrais, colações de grau, exibições musicais. João Miranda lançou um disco aqui dentro. Vinha locutores da Rádio Nacional de Brasília para fazer apresentações. Então era um espaço fantástico, que agregava tudo isso e que Rondon perdeu no começo dos anos 90. E até hoje esse espaço não foi
ocupado, ou seja, Rondon tem esse vazio. A gente tinha um espaço que era um espaço fundamental de difusão cultural, de obras cinematográficas, de teatro e eventos em geral, e perdemos e não temos mais um espaço equivalente. Olha só, Gleison Souza, realmente, para quem nasceu da década de 90 para cá, ou para quem chegou em Rondon do Pará, da década de 90 para cá, não faz ideia do que é realmente essa história bonita de Rondon, que já teve aqui na nossa cidade um cinema, né? A gente hoje imagina que a gente vive um pouco excluído aí desse mundo cinematográfico, mas nós já tivemos também, nós já tivemos sim. E é bom realmente fazer parte desse resgate aí, dessa memória. Muitas crianças até na época frequentaram o local, não conseguiram assistir nenhum filme, né? Mas fizeram parte também, tem essa memória aí, como recordar essa memória, né, Ricardo? E isso é muito importante. É fundamental. E você vê, a gente tem esse prédio, que é um marco histórico de Rondon, que hoje é uma igreja, né? Esse foi um fenômeno que aconteceu no Brasil todo. No Brasil inteiro, a gente tinha vários cinemas espalhados por várias cidades. E com a chegada dos anos 90, isso foi acontecendo. As igrejas foram adquirindo alguns prédios de cinema e dando outra utilidade para esses prédios. E Rondon é um exemplo também que aconteceu esse tipo de coisa. Mas era fato que os cinemas começaram a deixar de dar lucro. Essa foi uma das razões pelas quais os cinemas foram vendidos, né? O perfil da população foi mudando. Em Rondon, por exemplo, não tinha televisão. E quando chegou a televisão, em meados dos anos 80, foi um dos fatores que diminuiu o público do cinema. Então, assim, as pessoas acharam mais cômodo ficar em casa assistindo TV do que pagar o ingresso para assistir um filme. Isso refletiu diretamente no perfil de visitação de público ao cinema. Então, é uma história que vale a pena ser revista, né? Para a gente entender o que aconteceu, para planejar o futuro da cidade, inclusive. Inclusive, muitas pessoas, olha, Gleison Souza e Ricardo, muitas pessoas se deslocam daqui de Rondon para fazer aí uma caravana de amigos e assistir filme em Marabá, né? Verdade, é um fenômeno recente. As pessoas contratam uma van para ir a turma assistir filme no cinema de Marabá. Ou seja, é um turismo cultural que, de certa forma, ajuda a levar dinheiro para Marabá, e o Rondon, de certa forma, perde esse recurso que poderia, digamos, estar sendo usado na própria cidade, se a gente tivesse um espaço desse tipo, né? Para a gente consumir as obras cinematográficas aqui na cidade. E nós estamos aqui com o professor Jacques, ele que é diretor adjunto da Unifespa e também está fazendo parte desse momento, né, professor? Então, essa proposta que a universidade apresenta para a sociedade é uma possibilidade real de poder retratar a realidade de tempos de ocupação aqui da Amazônia a partir do ponto de vista do cinema. É um trabalho realizado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade e que possibilita a todos os frequentadores, aqueles que participam do festival, a possibilidade de um olhar sobre a realidade amazônica a partir de outro ponto de vista, que é o ponto de vista do cinema. Nós temos o ponto de vista de escritores, de autores, e agora nós temos também o ponto de vista do cinema. Daí a importância desse trabalho no contexto de que ele consegue relatar realidades amazônicas a partir de experiências cinematográficas, como é o caso daquilo que foi relatado pelo Ricardo anteriormente sobre o Cine Ideal. É importante destacar, por exemplo, que na quarta-feira nós vamos ter a oportunidade de ver outros documentários, como, por exemplo, Igreja dos Oprimidos e Iracema, uma transa amazônica, que também são experiências de realidades daqui da Amazônia, outras realidades que demonstram pontos de vista do processo de ocupação e dos conflitos que a Amazônia viveu no período a partir dos anos de 1970. E Rondon do Pará foi contemplado num festival que abrange aí todo o território nacional e até internacional, né? Então, no terceiro festival internacional, nós vamos ter apresentações até no Peru. Já tivemos apresentação em Belém, vamos ter em Rondon, Xinguara, Santana, Marabá, São Félix do Xingu, em toda a área da chamada Unifespa, aqui nessa região do sul e sudeste do Pará. Então, Rondon
se coloca, na verdade, na esteira por ter esse trabalho feito pelo Ricardo, que é a recuperação, como ele mesmo disse, de memórias importantes do que era Rondon do Pará nos anos 70 e da sua importância histórica no contexto amazônico. Então é isso, amanhã, a partir das 18 horas, no prédio da Unifesp, Ricardo, fique à vontade, faça o convite, porque realmente é um momento único, um momento importante e a comunidade rondonense precisa estar participando, né? Pois é, eu queria convidar você que está aí assistindo a ir na Unifesp amanhã, quarta-feira, dia 19, assistir essa produção cinematográfica muito importante. Vocês vão ter a chance de assistir o filme Cine Ideal, que é a história de um cinema de Rondon do Pará. Um cinema que existiu aqui durante quase 2 décadas e que tem muitas histórias engraçadas, histórias tristes, histórias alegres, histórias de amor associadas a esse antigo cinema daqui da cidade. A entrada é gratuita e todo mundo está convidado. Todo mundo pode levar toda a família. Nós teremos, além do Cine Ideal, 2 filmes muito importantes que falam sobre a região aqui da PA70, da Transamazônica, de Marabá. Tá todo mundo convidado. E agora chegou o momento de dizer bye bye, né? Tô indo, novo encontro amanhã, no mesmo horário, aqui no mesmo canal, também através do nosso site da agência media7.com.br. Olha, meus amigos, você que nos acompanha, só temos a agradecer o carinho da sua companhia todos os dias. Os amigos lá do supermercado Mourão avisam aí que já está em novo endereço, né? Continua na Eliomar Santos Galvão, mas próximo ao Nélio Construções, tá certo? Até lá. Cidade Alerta Rondon.